Meus amigos e minhas amigas, infelizmente, por motivo de compromissos assumidos antes, eu não poderei participar desse importante momento de realização deste seminário que discutirá a fake news aí em Itabuna, no sul da Bahia, num seminário regional. Quero saudar a importância dessa realização. Essa realização que reúne entidades como a Sinapro, a A3 Consultoria, o Sinjorba, a FENAGE, o TRE, o Ministério Público, a OAB, a ABI, portanto, um conjunto de entidades especializadas em comunicação e preocupadas com a importância desse fenômeno na democracia brasileira. Quero saudar como uma das iniciativas mais importantes que nós estamos tendo hoje em toda a Bahia de reunir para debater essa questão. E essa importante iniciativa, eu não tenho dúvida, se dá pelo impacto que este fenômeno da desinformação está tendo na vida da sociedade brasileira e, em particular, como ela tem consequência na vida dos comunicadores e da comunicação em nosso país. Nós, por tudo isso, o Congresso Nacional aprovou uma CPMI, quer dizer, uma Comissão Parlamentar de Inquérito mista, Senado e Câmara. E nós iniciamos a organização dessa CPMI, que tem como objetivo tratar de diversos crimes ao mesmo tempo. A investigação da fake news na eleição de 2018, ou seja, da desinformação nas eleições de 2018, o cyberbullying, o crime contra as crianças na rede, os crimes cibernéticos que levam à automutilação de crianças, adolescentes, jovens e até mesmo suicídios. Esses crimes fazem um conjunto de crimes gravíssimos e que é um arco muito grande de investigação que não sei mesmo se a CPMI terá condições de abordar todos eles. Portanto, nós estamos nos concentrando em discutir especialmente a desinformação, mais conhecida como fake news, na vida da sociedade brasileira, nas eleições, portanto, na política e no ataque à democracia, às instituições democráticas. Entre elas, os meios de comunicação como instituições que compõem a democracia no mundo e no Brasil. O cyberbullying, que também tem uma repercussão muito grande na vida de pessoas, de celebridades, de autoridades e que impactam sobre a vida democrática. E também a notícia falsa, ou melhor, a disseminação da desinformação em áreas como a saúde, combatendo, por exemplo, uma campanha ou campanhas de vacinação. Esse fenômeno começou a ser investigado com forte resistência da base bolsonarista no Congresso Nacional. Nós passamos quase 2 meses com dificuldade para colocar a CPMI para funcionar, dado o esforço do governo Bolsonaro de impedir que essa CPMI acontecesse, buscando inclusive criar uma narrativa, como se costuma dizer, que a CPMI vinha para censurar as redes sociais, para proibir a ação do que eles chamam as tias do WhatsApp e da internet. E nós sabemos que tudo isso é mais uma fake news, é mais uma desinformação transmitida de forma organizada. A CPMI tem o objetivo de investigar quem tem o papel de usar este instrumento da desinformação para atacar a sociedade brasileira, as instituições democráticas e tirar proveito disso. E ao longo desses 4 meses, nós conseguimos aprovar mais de 200 requerimentos de convocação e de organização de audiência pública com especialistas e com pessoas que foram vítimas dessa desinformação. Reunimos
e fizemos 16 reuniões de audiências públicas. Ouvimos 24 pessoas, entre especialistas e pessoas que foram dar os seus depoimentos. Destes 24, 4 apenas eram relacionados com a política propriamente dita. O senhor Alan Santos, que foi fazer um depoimento como acusado de promover fake news ou desinformação na rede, e mais 2 políticos, Alexandre Frota e Joyce Hasselmann, e o general Santos Cruz. Portanto, apenas 4 pessoas estavam dentro do debate, ligados ao processo eleitoral propriamente dito e também ao governo Bolsonaro, diferente do que se divulgou na base bolsonarista. Esses depoimentos foram feitos num clima de disputa política muito grande, porque nós vivemos no Congresso Nacional, obviamente, no centro da política brasileira, e é impossível que haja uma investigação dessa natureza que não leve a conflitos políticos. Mas, afinal de contas, o que nós investigamos deixa claro a existência na campanha eleitoral de 2018 de uma forte presença na base bolsonarista de pessoas que reproduziram desinformação, notícias fraudulentas, com o objetivo de ferir candidaturas e de também atacar o processo eleitoral. Essas práticas não foram reservadas ao período eleitoral. Elas atingem também o governo Bolsonaro. Há uma reiteração de acusação da existência no governo do chamado Gabinete do Ódio, que é organizado por 4 ou 5 pessoas, incluindo o secretário de comunicação do governo, para criarem e disseminarem notícias fraudulentas contra pessoas, contra instituições, contra autoridades, no sentido de manter esse movimento de embate ideológico na sociedade brasileira. E a primeira conclusão de que chego é que a CPMI deu certo, ela pegou. Nós tivemos em diversas audiências mais de 2.000 pessoas acompanhando ao vivo, naquele momento online, as conclusões e o debate da CPMI. E fizemos isso numa situação de investigação de crimes complexos, que tem características de ser um fenômeno internacional, que nenhum país do mundo ainda tem uma legislação capaz de vir ou a barrar, ou a diminuir, ou a regulamentar essa prática, e com condições de trabalho extremamente precárias. Nós não temos, por exemplo, ainda à nossa disposição alguém do Ministério Público para acompanhar as investigações, e só ao final do nosso trabalho, quase 15 dias antes de encerrar os nossos trabalhos, é que tivemos a definição de um delegado da Polícia Federal para acompanhar, o que ainda é insuficiente. Portanto, nós temos nessa segunda etapa novos desafios. Os novos desafios que pretendemos ter na segunda etapa de trabalho. Ouvir as plataformas digitais, ouvir as operadoras de telefonia, quebrar sigilo de pessoas e de empresas que foram denunciadas como integrantes deste processo de criação e de disseminação da desinformação na sociedade brasileira. Propor um relatório com recomendações de atitudes que alcancem o Tribunal Eleitoral, mas também que alcancem a sociedade brasileira para o enfrentamento desta prática nefasta à nossa democracia. E também chegar ao ponto de elaborar
alguma legislação que seja capaz de tentar regulamentar. Volto a dizer, não é um desafio fácil, já que nenhum país do mundo ainda conseguiu. Nós temos debates muito importantes nesse momento para vir a viabilizar uma legislação. Por exemplo, é possível regulamentar a ação das ferramentas, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e outras ferramentas, ou isso seria invadir a liberdade de expressão? Isso divide os especialistas ouvidos e aqueles que também não foram ouvidos, que acham que nós devemos ter uma liberdade absoluta na rede. E como têm sido as experiências em outros países de lidar com isso? Também o comportamento do público brasileiro em relação às diversas ferramentas e plataformas digitais é diferente de outros países. O WhatsApp, por exemplo, no Brasil, nós somos o segundo país do mundo em utilização de WhatsApp, em usuários de WhatsApp. E entre os dois, o primeiro é a Índia e nós somos o segundo, o Brasil. Na Índia, no entanto, apenas 10% dos usuários se dizem informados através do WhatsApp, de receberem notícia e de formarem a sua informação básica sobre as notícias através do WhatsApp. Já no Brasil, 45% dizem isso. Há regras repetidas nessa metodologia de desinformar que se mantém tanto no exterior quanto no Brasil iguais. Por exemplo, descredenciar a imprensa, os meios de comunicação tradicionais. E isto significa também criar uma instabilidade na sociedade que já não sabe o que é real e o que é invenção. Portanto, esses desafios nós temos que resolver juntos, a sociedade brasileira. O Congresso Nacional está dando a sua contribuição, estabelecendo esse debate em profundidade. E nós queremos trocar essas impressões com vocês.